Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Olá, amigos, amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de caminhada, colegas de serviço, do mundo do serviço público em geral. Hoje é um dia muito especial para nós do Sindicep. Hoje, dia 22 de junho de 2024, não é? Exatamente agora são 17 horas e 18 minutos. Nós estamos estreando, reestreando, lançando, relançando a nossa rádio web, Rádio Sindicep. E para nossa entrevista de estreia, uma pessoa bastante especial, já que nós temos o interesse, a função principal dessa rádio é agregar, é buscar aqueles que estão distantes, é estreitar o distanciamento entre a direção do sindicato e a base, dar voz a essa base, entendeu? Discutir, debater, entreter, ou seja, fazer o que for preciso para que a gente tome para nós um instrumento chamado sindicato que, queira ou não queira, é o único instrumento que ainda a gente tem para estar discutindo com o governo aquilo que nós temos direito. Nós temos aqui hoje conosco, sentado, Sérgio Ronaldo da Silva. Sérgio Ronaldo da Silva, nascido em 28/9/1960, lá em Serra Talhada. É isso, Sérgio. Iniciou sua labuta no serviço público na antiga Cobal, hoje Conab, isso no ano de 79 a 82. Depois foi para a antiga Fundação CESP, hoje Funasa, de 82 até a presente data. Ou seja, somos irmãos de farda, não é isso? Começou a sua militância sindical no Sindicep, lá do Pernambuco, em 1989. E é com essa criatura, é com essa figura, a qual nós, aqui do Mato Grosso do Sul, temos a maior admiração, o maior respeito, muita gratidão por tudo que você tem feito por nós lá no Distrito Federal, nos acolhendo, nos orientando, nos encaminhando, bem como nos atendendo quando vem aqui para o Mato Grosso do Sul. A gente só quer saber um pouquinho de você, do início da sua trajetória, lá em Serra Talhada, um lugar também muito especial para o Brasil, tendo em vista que de Serra Talhada saiu algumas figuras históricas, né? Entendeu? A sua passagem pelo serviço público, o seu início na militância e como que esse sujeito, nascido lá em Serra Talhada, ali batizado na antiga Cobal, hoje ocupa, salvo engano, pela terceira ou quarta vez, o cargo máximo e o cargo mais importante da Condicef. Sérgio Ronaldo, fala com a base. Primeiro, assim, agradecer pelo convite de estar aqui fazendo esse importantíssimo momento, que é a retomada da Rádio Web. Nós, recentemente, realizamos um debate com nossas filiadas, com nossa direção, da importância da comunicação. Este elo, o serviço público, junto com as entidades sindicais, suas representações, sem uma comunicação eficiente, fica um pouco perneta, faltando uma perna nesse contexto. Então, assim, parabenizar por essa retomada desse momento e, assim, aos servidores e servidoras aqui do estado do Mato Grosso do Sul, tenho toda a gratidão pela recepcionalidade que tem com a minha pessoa toda vez que aqui, convidado estou. E, evidentemente, essa pessoa que vos fala teve uma infância
muito sofrida, porque no sertão de Pernambuco, principalmente a minha cidade, Giovanni, era conhecida como uma cidade violenta, só porque tinha o slogan de que lá na cidade de Serra Talhada era a cidade natal do capitão Virgulino Ferreira o Lampião. E toda vez que você chegava em qualquer lugar desse país, dizia, de onde você é? De Serra Talhada. Uai, Serra Talhada, lugar de... Não, Serra Talhada não é lugar de gente valente. Serra Talhada teve seu momento, daquela questão do cangaço, da época do Lampião, o momento passou. Hoje é uma cidade, uma das mais desenvolvidas do sertão pernambucano. E foi de lá que surgiu essa figura, filho de uma mãe analfabeta, um pai que era motorista de caminhão de uma empresa, para cuidar de 6 filhos, e, evidentemente, por conta dessas dificuldades econômicas, tivemos que começar a trabalhar muito cedo, se virando o quanto podia, fazendo compartilhamento com os estudos, sim, que minha mãe, sim, mesmo sendo analfabeta, não abria mão de que nós não podia faltar às aulas. Tinha que ir para a escola e ajudar, quando possível, para complementar a renda. E foi assim que nós, os 6 filhos, nos criamos. E, nesse contexto, logo novo, já fui servir o serviço militar. Passei ali praticamente 7, 8 meses servindo serviço militar. E, para minha felicidade, tão logo saí do serviço militar, fui... menos de 5 meses, como falei, para sim, a antiga Cobal, né? Cobal. Trabalhava como auxiliar de reposição. Cobal era o que mesmo na época? Cobal, os supermercados que existiam anteriormente, principalmente muito mais na região Nordeste, por conta da questão da carência da população. Eram supermercados do governo federal que eram atrelados ao Ministério da Agricultura para levar mantimentos, né, e alimentos mais em contas para as áreas mais carentes. Era importante, então. Fundamental, né, para aquelas regiões, principalmente do Nordeste. E, em seguida, veio o governo Collor, fechou todos os postos e supermercados da Cobal, demitiu todo mundo. Aquela confusão que existe até hoje, sim, ainda dos demitidos que lutam para retornar. Sim, sim. Mas, para minha sorte, antes disso, eu fiz concurso para o antigo SESC, passei, fui com menos de um ano, o posto lá onde eu trabalhava fechou e os companheiros ficaram sofrendo um bom tempo. Assim, a extinção vinha te caçando. Vinha me caçando e eu correndo dela. Fugi da primeira etapa, depois, quando já estava no ex-SESC, aí foi feita a junção com a SUCAM, o que se transformou na FUNASA, né? FUNASA, e que daí até hoje está... A extinção da Fundação CESP com a SUCAM nasceu a FUNASA. Nasceu a FUNASA, exatamente. Que bom, que isso, ótimo. Pô, que história. O que eu quero dizer com isso, Sérgio Ronaldo, já para você entrar para a gente, justamente quando você entra no seu período de militância sindical. Qual que é a importância dessa retomada que você está fazendo da sua própria vida? Por quê? Qual que é a leitura que eu faço hoje, Sérgio? A leitura que eu faço hoje, né, a gente sabe que a maioria dos servidores públicos, servidores e servidoras públicas, não tem um contentamento, não com o governo, com os governos, certo? Então, tem negociação, o sindicato, ele sempre entra governo, sai governo, ele sempre está lá, os sindicalistas botando a cara, negociando, brigando, lutando. Mas, assim, quando se abre a boca para criticar uma pessoa do sindicato, alguém que está no sindicato, ela é feita de uma maneira assim que parece que o sindicalista, que o diretor de sindicato,
ele não tem coração, ele não tem sentimento, ele não tem vida própria, ele não tem família, ele não tem mãe, ele não tem esposa, ele não tem filhos, ele não tem nada. Então, às vezes, a pessoa bate naquele diretor, assim, com muita... até com uma certa crueldade, entendeu? Então, sabendo que Sérgio Ronaldo é o secretário-geral de uma das confederações mais importantes que nós temos nesse país, nasceu em Serra Talhada, teve uma infância difícil, filho de mãe analfabeta, filho de pai caminhoneiro, serviu o exército, entrou na Cobal, ou seja, um homem normal. Então, por trás do dirigente sindical, existe um ser humano com todas as fraquezas, com todos os problemas que todos têm, seja ele de uma direção de sindicato ou não. É isso, Sérgio. Como que você vê essa questão hoje das críticas à direção do sindicato? Olha, Giovanni, algumas, com naturalidade, a gente vê que são justas, outras nem tanto. Porque se muitos tivessem o conhecimento como tudo começou, daria mais valor a essa ferramenta que é uma defesa assim incondicional das políticas públicas, que é a defesa assim, a trincheira do trabalhador, que é o sindicato. Porque se tivesse um histórico de como tudo começou, antes de 88 nós não tínhamos direito de sindicalização, nos organizávamos através das associações, e esta que fazia o papel do sindicato. Depois de 88, que nós tivemos o setor público, é o setor mais novo no nosso país que veio se organizar através de sindicato, porque os outros já vinham se organizando. Tem setores aí que têm 50, 60, 80 anos de organização sindical. Nós, do setor público, só tivemos esse direito a partir da Constituição de 88. E não foi fácil para organizar os sindicatos. Eu morava a 423 quilômetros da capital. Serra Talhada de Recife são 423 quilômetros. Para ir para uma reunião do sindicato, saía à noite, chegava lá pela manhã, passava o dia reunido, com sono, voltava à noite para no outro dia estar no trabalho. E assim a gente foi construindo aos poucos. Então, é preciso conhecer a história de como o conjunto do funcionalismo se organizou de lá para cá. Hoje é evidentemente que nós temos uma condição mais saudável, mas no início foi muito difícil. Muitas das atividades que nós íamos fazer em Brasília, geralmente passávamos 36 horas em ônibus de caravana. Chegava lá em Brasília, nós não tínhamos as condições de ficar em um hotel. Ficávamos no antigo Manuel Garrincha, que é o estádio de futebol, embaixo da arquibancada, com as colchonetas que todo mundo levava. Nas marquises ali. Nas marquises, para poder organizar as nossas trincheiras. Às vezes dividindo o espaço com ratazanas. Nossa Senhora, foi muito difícil. Hoje já está mais saudável, hoje já está mais... Mas assim, foi um início, mas construímos. Sim. Agora precisa dos ajustes necessários para que a gente continue dando a resposta que os servidores tanto querem. Às vezes nem tanto quanto querem, né? Mas Entendi. A gente faz todo esforço. Nós não somos diferentes de qualquer servidor ou servidora que esteja no Serviço Público Federal do Oiapoque ao Chuí. Não somos diferentes. Simplesmente temos a aptidão de defender a causa da classe, da categoria. E aprendemos no dia a dia, no cotidiano. Em alguns momentos temos a oportunidade de ter uma formação, de ter um curso, outro não, aprende na labuta mesmo, na prática, no dia a dia. Aprende a caminhar caminhando. Aprende a caminhar sem o andajar. Sim. Solta, ele se vira e traz o resultado. Ô, Sérgio, me diz uma coisa, do seu ingresso no movimento sindical, lá em 1989 até hoje, lá se vão quase 40 anos de militância. Em algum momento dessa militância, teve vida fácil? Em nenhum.
em nenhum momento. De lá para cá, primeiro eu iniciei como delegado sindical de base do sindicato lá de Pernambuco, a 420 quilômetros, quando tinha uma reunião, ia participar. Depois fui para a direção, fiquei por 2 mandatos e, em seguida, passei a fazer parte dos quadros da direção da Condicef, da Confederação, e assim fomos nos adaptando, fomos nos aprimorando até chegar ao cargo máximo, que é o de secretário-geral, que em algumas outras entidades tem a mesma função e missão de presidente. Na Condicef é um colegiado, através de secretarias, secretaria-geral, de imprensa, de jurídico, e tudo é discutido no coletivo. Sérgio, uma outra coisa, uma curiosidade que às vezes a gente, conversando com pessoas que não são servidor público, às vezes me pergunta, às vezes me questiona, entendeu? Parece que vocês do sindicato têm uma paixão, têm um amor pelo sindicato, pelo movimento sindical, como que é isso e coisa e tal. Como que surgiu isso? Surgiu de um sonho, esse jovem, esse rapaz vindo de Serra Talhada, começou a sonhar com momentos, com dias melhores, com melhores salários. Isso apareceu de um sonho ou expressamente de necessidade, Sérgio? Como é que foi isso? Ou os dois juntos? Eu acho que não basta só você se indignar. Você tem que tanto se indignar como também agir, atuar, Sim. fazer. O simples fato de você, às vezes, ficar no outro lado ou na arquibancada só reclamando, às vezes o efeito que você, ou o resultado que você espera, não chega na velocidade do qual necessita que seja. Então, com esse sentimento, eu era um dos críticos que sempre ficava reclamando de ações, de resultados. Depois eu percebi que era importante ir para dentro, ao invés de ficar só reclamando, criticando, exigindo, que eu mesmo poderia ser parte desses que fazia o resultado acontecer. Que bacana. E foi através disso que nós começamos a fazer espontaneamente. E a partir do momento, como você diz assim, tem uma peneira de muitos que tentam, ficam pelo meio do caminho, porque às vezes é cansativo, é desgastante. Sim. Mas outros não desistem. Persiste, continuam e vão trazendo outros, e alguns desistem no meio do caminho. Mas foi com essa persistência, aos trancos e barrancos, como diz no início, com todas as limitações, com todas as dificuldades, às vezes até fazendo a militância de um boletim de comunicativo, que antes a gente era, hoje estamos às mil maravilhas. O 5G, a internet, o celular, aquela época não tinha. A rádio web. A rádio web. A época era no corpo a corpo, no boletim, às vezes até escrito na mão. No tete a tete. No local de trabalho. E era assim. Hoje está muito bom. Muito bom fazer movimento sindical. Mesmo com as dificuldades que temos de reciclar novos quadros, porque isso tem uma roda gira. Mas hoje está uma maravilha. Você faz de casa o movimento sindical. Você faz de qualquer lugar, de qualquer local. Sim. Antes não, você tinha que ir no corpo a corpo. No nosso setor, era o setor mais difícil que tinha. Às vezes a gente só encontrava os companheiros na segunda-feira, antes de sair para seus locais de trabalho, naquele lugar distante. Sim. Voltava com 15 dias depois. Entendeu? Então, muito difícil no começo. Mas hoje está mais fácil da gente fazer a militância sindical. Muito bem. Ô, Sérgio, se me permite, a gente falando sobre essa questão dos avanços, né, na maneira de se fazer sindical, eu queria te pedir a permissão de, por 1 minuto, me dirigir aqui e dizer à nossa base que hoje eu considero esse estúdio, essa rádio web, como uma árvore.
uma árvore que, a partir desse momento, nós vamos começar a colher os frutos dela. Só que nós tivemos, no passado, nas direções anteriores, aqui como é que chama um jardineiro que teve essa percepção, chegou aqui, preparou o terreno, fez um buraquinho, adubou esse terreno e plantou uma sementinha. E dessa sementinha nasceu essa rádio. Então, quero aqui cumprimentar e quero dizer ao Gaspar Hickman, entendeu? Muito obrigado pela ideia, pela percepção, e muito obrigado, porque se nós estamos vivendo esse momento hoje, nesse momento, foi com a iniciativa desse colega, desse companheiro, entendeu? Então, fica aqui a nossa gratidão, entendeu? E o nosso respeito por você e pela sua militância, viu, Gaspar? Um grande abraço. Sérgio, vamos lá. Então, vamos partir agora. A gente sabe como é que você adentrou o Sindicep Pernambuco, começou ali como delegado de base, né? Antes estava na arquibancada, jogando um copinho de cerveja, jogando papel, xingando, não é? Aí percebeu que dali você não ia conseguir nada. Foi para o outro time, tentar fazer a diferença no outro time, isso é muito bacana. Para vir para a Condicef, como é que foi isso? Como é que foi essa transição e como é que você encontrou a Condicef naquele momento? E fala para nós qual que é a importância e o papel da Condicef hoje dentro da política sindical. Primeiro, nós tínhamos uma discussão de que era necessário ter uma entidade única representativa do funcionalismo público federal a nível nacional. Sim. Essa discussão ela foi feita com as demais entidades. Como não teve acordo, cada um saiu para formar e criar suas corporações, suas entidades. Mas a Condicef surgiu de um debate aí nos anos 90, onde evidentemente tinha a necessidade, isso está declarado e constatado hoje, de que tivéssemos uma entidade que representasse o conjunto dos servidores, porque imagina, o Giovanni, se nós tivéssemos para cada categoria do funcionalismo uma entidade representativa. Não teríamos limite nessa situação. Então, a Condicef hoje, nós consideramos o guarda-chuva do funcionalismo, porque ela, além do quantitativo da sua representatividade, é da sua responsabilidade que tem com essa monta. Entendi. Nós hoje representamos em torno de 80% dos servidores do Executivo. Então, foi com esse pensamento que comecei a atuar nas atividades que a Condicef convocava, o Sindicep de Pernambuco participava. Participei do primeiro congresso da Confederação, onde, evidentemente, já fui participar do Departamento de Saúde, que era o interesse nosso, discutir algumas questões pontuais da saúde. Isso na primeira conferência. Na primeira que participei. Depois continuei, fui reeleito por mais 2 vezes no Departamento da Saúde. No terceiro congresso, eu já fui para a direção da Confederação. Fiquei lá como adjunto da Secretaria Jurídica. Depois saí fazendo uma escala, fui para a Secretaria de Imprensa e Comunicação. Passei por 3 mandatos na Secretaria de Imprensa e Comunicação, onde também percebi a deficiência da comunicação nossa, tanto com a população como com nossos pares. A nossa confederação não tinha um jornalista. Quem fazia os boletins eram os próprios diretores. Então, foi na nossa gestão que nós contratamos uma jornalista que está lá até hoje, que é a Graziela, nossa funcionária, já está com mais de quase 15 anos de casa. E, a partir de então, a gente foi ampliando esse debate e, até hoje, estou aqui agora como secretário-geral da Confederação. Que bacana. Por falar nisso, eu quero dizer para a nossa base, para aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, nos ouvindo pela rádio,
que hoje a gente está contando aqui com o apoio técnico de Gustavo Monge, que é o nosso técnico aqui, que está fazendo com que isso seja possível. Quero mostrar para você aqui, o Sérgio, uma coisa. Por exemplo, agora há pouco tempo, saiu, assim, de maneira definitiva, né? Saiu uma notícia lá atrás, MGI acorda reajuste do salário de 2 categorias e coisa e tal, né? Do funcionalismo. E essa notícia repercutiu aí em vários grupos de WhatsApp, aquela discussão, papapá. O que ocorre? No meio disso tudo, alguns comentários me chamam a atenção, como, por exemplo, né, tem um dos comentários que é assim: no final, as coisas ficaram exatamente como o governo havia dito, desde o princípio. A negociação foi só para dizer que houve diálogo, um teatro, não é? E aí ele diz assim, ele significa, né? Nem estou comparando, apenas falando que a negociação que tanto se faz questão de falar. Por quê? Porque os sindicatos, as federações, as confederações, eles publicam isso diretamente para a base, dizendo que estão sentados, estão negociando, né? Então, ele diz aqui que essa negociação que tanto se faz questão de falar é um teatro, pois, no final, o governo faz o que bem entende. Quando um comentário desses, né, vem de um formador de opinião, de alguém da base, entendeu? Quais são os prejuízos que isso pode trazer para quem está à frente disso? Porque para você estar lá, Sérgio, é preciso você acreditar que a minha intervenção lá, minha e de mais meia dúzia, 8, 10, uma dúzia de companheiros, uma caravana, vai fazer a diferença, entendeu? Então, com isso, a gente faz com que a base que está ficando aqui acredite que a gente vai para adquirir um avanço, para adquirir uma vitória, uma evolução nisso tudo. E aí a gente vê comentários desses que parece que jogam uma água fria, porque em cima disso aí uma porção de comentários, é isso mesmo, você tem razão, eles ficam enganando a gente. Aí a discussão já sai fora do governo, aí já vem para cima do sindicato. O sindicato está nos enganando com essa balela. Qual que é o prejuízo para isso, Sérgio? Olha, Giovana, eu discordo profundamente desse comentário. É um comentário que desconhece a realidade. O processo de negociação é uma questão séria. Nós estamos tratando de nada mais, nada menos do que 1.218.000 servidores e servidoras públicas federais ativos, aposentados e pensionistas. 1.218.000 servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas. Então, não tem cartas marcadas. Foi um processo rígido. Eu costumo dizer que eu utilizei uma expressão em 2003, quando o presidente Lula ganhou a primeira eleição, e nós falamos que ele tinha herdado uma herança maldita. Eu ia te perguntar sobre isso. Se nós não soubéssemos que estava prestes a vir, não teríamos utilizado essa expressão. Porque o país agora, em 2023, se pudermos fazer uma conexão com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o país foi herdado, agora destruído. Disseram que tinham colocado uma granada no bolso do inimigo. Eles tiveram a capacidade de considerar o servidor público aqueles que na pandemia salvaram vidas, que eram inimigos, que eram parasitas. Absurdo. Então, assim, olha,
o orçamento praticamente sequestrado pelas tais de emendas parlamentares, emendas secretas, e para a gente conseguir qualquer recurso para movimentar a remuneração do funcionalismo, não é uma coisa fácil. Nós já conseguimos, em 2023, 14 bilhões e meio, e com essa negociação que para nós muito nos orgulhamos, que não foi porque o governo quis, se cai do céu é chuva, foi diálogo, foi negociação, foi argumentos. Então, com o fechamento de todo esse ciclo, desse processo de negociação, não foi balela, não foi papo furado, ou que o governo quisesse assim o dar, nós vamos ultrapassar a casa dos 35 bilhões para os servidores públicos. Não é pouca coisa. Sim. Então, nós devemos prestigiar muito esse momento. É claro que poderia ser melhor. Agora, o militante de rede social hoje está muito fácil para fazer esse tipo de militância, de crítica. No batente do chão da fábrica, que você sabe como que as coisas funcionam. Entendi. Então, assim, olha, nós devemos prestigiar muito esse momento. Não é o final de uma jornada, é o início da retomada de uma jornada que foi interrompida em 2016 com o golpe. Que aquele golpe não foi contra a Dilma, não foi contra o Estado, foi contra a classe trabalhadora. Contra a classe trabalhadora. O desemprego triplicou, os salários foram arrochados, a população passou a vir para a fila do osso, aqui no estado vizinho, no Mato Grosso. Sim. Um exemplo que correu as redes sociais no mundo. Sim. Então, nós estamos voltando a recuperar e, para nossa felicidade, tiramos o joelho deles do nosso pescoço. E quando você volta a respirar, todas as suas vias oxigênio o cérebro. Oxigenar. Então, vamos com calma. Eu acho que o país está voltando a distribuir os seus dividendos, ainda muito aquém do que necessário seria, mas é um primeiro passo. A gente não pode ir com muita sede ao pote, porque termina se angustiando com o resultado lá na frente. Eu acho que está sendo negociação, não da forma como a gente queria recuperar todo esse tempo perdido, todo esse terreno que, evidentemente, perdemos aí no passado, mas eu acho que, com o tempo, nós iremos dar a resposta que a sociedade merece para resgatar as políticas públicas, assim, impulsionar o Sistema Único de Saúde, a educação, a pesquisa, a ciência. Tudo isso está no nosso radar. Aliás, agora, daqui a 2 meses, vai ter concurso para quase 7 mil servidores e servidoras do Serviço Público Federal. Quase 2 milhões e 300 pessoas estão na fila para esses concursos. De inscritos? Inscritos. Para quantas vagas? Para 6.700 vagas. Então, nós estamos assim lutando para melhorar a renda de quem vai chegar e de quem está para entregar esses postos de serviço para esses que estão postulantes no serviço público. Então, alguns dizem que é balela o processo, que está ruim. Claro, a gente queria que fosse muito melhor. Queríamos recuperar todo o poder aquisitivo de compra que perdemos nos últimos períodos, que não foram poucos. Mas eu acho que nós estamos dando um passo adiante. A negociação que nós estamos fechando, do período de 2023 a 2026, que são os 4 anos do terceiro mandato do presidente Lula, a inflação está prevista em torno de 16% a 16,5%. Nós estamos fechando um acordo para os 4 anos que chega próximo de 27%, em torno de 10% de ganho real. Ruim seria se fosse um acordo que a gente tivesse menos do que o previsto da inflação para o período. Então, até para fazer a crítica, a gente tem que ter qualidade e tem que ter também o foco de como fazê-la.
porque essa, sinceramente, é uma crítica injusta. Injusta. Entendi. Tá? Também achei, no primeiro momento eu achei. Então, Sérgio, só para a gente concluir essa questão da negociação salarial, dessa correria que teve aí, tivemos grandes movimentos em abril e maio, né? Entendeu? Lá em Brasília, né? Sim, sim. Com caravanas e coisa e tal. Então, ficou como isso, até o presente momento? São tantos por cento agora, para 25 e mais tantos por cento para 26, é isso? Olha, Exatamente como é que ficou isso? Nós fechamos um conjunto de procedimentos que, agora em 2024, 24. nós tivemos aí em torno de 51% de reajuste no auxílio alimentação do funcionalismo. Sim. Tivemos também uma movimentação em mais 2 benefícios, que é o auxílio creche e o auxílio saúde do funcionalismo, e fechamos um conjunto de procedimentos para 2025 e 2026 que vai na seguinte forma, principalmente para os 3 maiores setores do funcionalismo, que é o Plano Geral de Cargo do Poder Executivo, que é o PGPE, esse tem quase 198 mil servidores, a carreira da Previdência, Saúde e Trabalho e os planos especiais de cargos. Nós fechamos uma proposta que já foi autorizada e aprovada nas assembleias, não foi pensamento nem imposição nossa. As assembleias para o local de trabalho só não foi por unanimidade, porque um único estado rejeitou, tá? Mas 9% a partir de janeiro agora de 2025, na remuneração total desses servidores e servidoras, e 5% a partir de abril de 2026. Então, esses percentuais eles incidirão sobre a remuneração, além do vencimento básico, todas as gratificações que o servidor tem na sua grade remuneratória. Então, em síntese, não são somente os 9% e os 5% secos, que é um sobre o outro, sim, e se sobrepõe também sobre o que foi negociado no ano passado, os outros 9%. Os outros 9% então, do ano passado. Assim, evidentemente, poderia ser melhor? Claro que nós queríamos que fosse um índice muito maior, que era o que a gente estava reivindicando, era 34%, mas chegamos próximo. Eu acho que na próxima etapa, no próximo processo de negociação, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Agora, nós temos um pretexto principal, que ainda é agora, nessa jornada, a gente aprovar no Congresso Nacional o direito à negociação coletiva no setor público. Muito bem. Esse processo de negociação está acontecendo porque o governo que aí está tem disposição de negociar. Só para dar um exemplo aqui, Giovanni, entre 2003 e 2015, nós celebramos 175 acordos. Mas depois de 2016 até o final de 2022, não fizemos nenhum, porque não teve negociação com os outros governos sucessores. Então, como tem uma disposição, mas essa disposição ela é momentânea. Depende do governo de plantão. Por isso que a nossa batalha agora é implementar no setor público a negociação coletiva, porque aí passa a ser direito, não favor, não boa vontade. Isso quer dizer, a leitura que eu faço disso tudo, Sérgio, é que é o seguinte, as mesas de negociação ainda são a via única e expressa que a gente tem para atingir os nossos objetivos. É lá que a gente tem que estar lá, ocupando esses espaços? É isso mesmo? Sim, sem sombra de dúvida. As mesas são os nossos portos seguros para que a gente possa estar nos debruçando sobre os temas de interesse do conjunto do funcionalismo, de interesse das políticas públicas, de interesse dos serviços públicos. Muito bem. Ô, Sérgio, estamos quase chegando no final da nossa entrevista. Já? Eu estou muito feliz, primeiro por a gente estar podendo, né, reestrear aqui e logo com o Sérgio Ronaldo, né? Isso para a gente é muito importante,
não é? Eu quero perguntar a você, Sérgio, com toda a experiência que você tem, com toda a capacidade que você tem como dirigente sindical e com tantos anos de carreira no serviço público, quais são as expectativas que você tem para o futuro dentro do serviço público e dentro do próprio movimento sindical? Qual a leitura que você faz para um futuro bem próximo e quais são as sugestões que você faz, se elas não forem uma expectativa muito boa, quais são os caminhos que a gente tem que tomar para que isso minimize, para que a gente, como você disse, aqueles que estão largando a batuta, para aqueles que vão pegar agora, o que é que tem que ser feito nesse momento, hoje, ontem, que não pode mais esperar? Porque o que o sindicato faz hoje, com todas as críticas ou não, quando ganha eu que sou sindicalizado e colaboro com o sindicato mensalmente, e ganha aquele companheiro que não é sindicalizado, não colabora com o sindicato, mas ele também ganha. Entendeu? Então, você acha que, de repente, é um caminho que a gente tem que seguir, agregar, porque nós não somos adversário. O adversário está lá na cúpula, é isso? Olha, Giovana, eu sou um otimista de plantão. Mesmo porque, se a gente não assim o fosse, nós estaríamos fazendo coisas que não acreditávamos. Então, eu acredito que os serviços públicos vão dar uma melhorada nos próximos períodos, porque é uma necessidade real que precisa. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se não é a iniciativa pública, o que seria daquele povo? Para resgatar sua dignidade, sua autoestima, para resgatar suas moradias. Então, eu sou otimista que é pelo público que nós vamos resgatar a dignidade do povo. E no Brasil, nós temos que ter essa perspectiva de que é possível ter serviços públicos de qualidade. No Brasil, a nossa população é a população do mundo que mais impostos paga. E isso só pode ser revertido através de políticas públicas, de serviços públicos. Então, eu acho que o governo do terceiro mandato do presidente Lula tem esse objetivo. Eu espero que o setor econômico do nosso país pense duas vezes ao continuar com essa política econômica que está aí, que o Banco Central está impondo. Não é possível o Brasil, com a economia controlada, a inflação em queda, os juros serem os maiores juros mais escaldantes do mundo. Não é possível. Um terrorismo, né? Não tem como melhorar a vida do povo. Mas isso tudo foram coisas projetadas, a tal chamada de autonomia do Banco Central, que o mandato do presidente extrapola o fim do mandato do presidente do Banco Central, o fim do mandato de quem o indicou, para justamente ficar fazendo esse tipo de sabotagem. Nossa Senhora. O que está acontecendo com a economia brasileira é muito grave. Poderíamos estar muito mais avançados, melhorando no ranking mundial. Já chegamos à 8ª, mas já poderíamos ser a 6ª. E isso seria bom para o povo, para o país. Mas, assim, focando na pergunta que você apresentou agora, eu sou um otimista de plantão. Eu acho que as políticas públicas, a ciência, a pesquisa, a educação... Agora mesmo o presidente Lula anunciou que vai abrir mais 100 institutos federais Brasil afora. Isso é dar mais condições das pessoas não ter que sair das suas cidades para os grandes centros para poder desenvolver a sua cultura, desenvolver seu estudo. Então, assim, eu sou otimista de que vão melhorar as coisas. Nós ainda temos aí praticamente 2 anos e meio para lutar por isso. Nós não estaremos nessa batuta do dia a dia lutando somente por salário. Claro que é importante,
Aí vamos continuar lutando por política pública, serviços públicos de qualidade para o povo brasileiro, por moradia, por dignidade, por alimento, por emprego para o povo. Esse é o papel do sindicato cidadão, não só lutar por suas situações e suas questões econômicas e financeiras. É lutar por um todo, pelas políticas públicas, pelo bem do povo brasileiro, porque, afinal de contas, quem paga o meu salário, o teu salário, Giovanni, é o povo brasileiro que paga o imposto. Sim. Compra lá um pacote de biscoito, está embutido ali o imposto que vai sair para pagar o nosso salário. Uma caixa de fósforo. Idem. 1 quilo de sal também. Então, é para este público que nós temos que trabalhar para que ele tenha de volta, na qualidade dos serviços públicos, a nossa prestação de serviço. Me permita, então, Sérgio, pedir para você fazer uma avaliação, que é uma leitura que eu faço, que é assim: estamos satisfeitos com o governo que está aí? Não, não estamos, é claro. E isso a gente até compreende que a política salarial que está sendo praticada para nós nesse momento não é aquela que a gente acha que teria que ser, ou a necessidade que temos. Você mesmo disse aqui por várias vezes que poderia ser melhor, mas não é. Tá, mas nós estamos falando do nosso universo, do universo de servidores públicos, entendeu? Mas faça para a gente uma rápida avaliação do governo no contexto geral, desse governo do ano passado para agora, para a sociedade, para todo o território nacional. Porque a nossa situação enquanto servidor público, nós sabemos qual é. É essa briga com a campanha salarial, com as negociações e tudo mais. Mas para o povo em geral, para o público em geral, de que maneira você está enxergando essa gestão, Sérgio? Eu acho que para o povo brasileiro melhorou um pouco. Existia uma incerteza, porque, evidentemente, no Brasil, nós ainda não temos o Instituto do Parlamentarismo. Mas no governo anterior, o parlamento sequestrou o poder, se apropriou dos recursos públicos e o presidente anterior entregou na mão do parlamento para quem não podia fazer isso. Então, evidentemente, eu acho que melhorou muito a vida do povo. O ranking da pobreza no Brasil diminuiu bastante, saiu da margem ali de 37, 38 milhões de pessoas. Ainda está um pouco grande, mas a tendência é melhorar um pouco mais. A questão das condições de trabalho do povo brasileiro saiu dali da margem de 13%, 14%, hoje está perto de 7,5%, 8%. Precisa melhorar muito mais ainda. Então, em 1 ano e meio, acho que foi preciso começar a organizar as ferramentas para que o Brasil volte ao caminho principal da trincheira. Não fique nos desvios como estavam. Então, assim, a expectativa nossa é que nesses próximos 2 anos e meio a gente consiga resgatar todas as políticas públicas que foram usurpadas, que foram jogadas na lata do lixo, e que, evidentemente, o Brasil volte a ter a dimensão que sempre teve no passado. Então, assim, o sindicato também não só se preocupa com os seus. O sindicato se preocupa com tudo, com as políticas públicas, com o povo brasileiro, com os mais necessitados. Por exemplo, nós fizemos campanha de arrecadar donativos para a população do Rio Grande do Sul. Sim. Nós enviamos recursos para os órgãos que estavam arrecadando. Então, o sindicato tem de tudo um pouco. Entendi. Muito bem. Sérgio Ronaldo, eu quero, antes de tudo, fazer aqui um agradecimento público a toda a direção colegiada estadual do Sindicep, né? Pela anuência e pela concordância da gente tocar esse projeto, mas especificamente eu quero agradecer as figuras de Maria Helena Farias, que é a nossa secretária de administração,
né? Ao Jorge Guimarães, que é o nosso secretário-geral, né? O Hélio, que é o nosso diretor financeiro, Nivaldinho, que é o nosso diretor jurídico, que são pessoas que realmente abraçaram o projeto, acreditaram nesse projeto e fizeram com que, lógico, com a anuência de toda a direção colegiada, que isso fosse possível, né? E aproveitando a sua estada aqui nessa mesa, né, de debate, de bate-papo que a gente está fazendo, eu queria que você falasse com a base, desse o seu recado final, deixasse uma mensagem de otimismo, já que você é um otimista de plantão, entendeu? Eu não sei se esse otimismo todo, porque um passarinho me cantou aqui no ponto, entendeu? Que você é vascaíno. E, e eu não estou muito longe de você, porque eu sou corintiano, sabe, Sérgio? Então, acredito que a gente, na mesma nau, né, podemos naufragar juntos, entendeu? Mas eu queria que, mesmo assim, Sérgio, você deixasse uma mensagem positiva para a nossa base. Olha, como bem disse Giovanni, a gente que está na luta sindical, nós não podemos ser pessimistas, nós temos que atuar com o otimismo das causas que nós defendemos. Então, a nossa expectativa é que, num futuro breve, nós possamos ter um debate mais consistente, como bem tem prometido o Ministério da Gestão e Inovação, nas tratativas que tem tido com as entidades sindicais, que vai discutir a questão das reestruturações das carreiras no serviço público, que vai discutir as diretrizes de plano de cargos de carreira, que é necessário. Não é possível, em um mesmo patrão, que é o executivo, que nós tenhamos mais de 310 tabelas. É preciso estancar essa sangria. Porque quando chega no momento de discutir remuneração, fica esse corre-corre de cada um para o seu lado e quem leva melhor. Então, a nossa expectativa é que, superada essa etapa da questão econômica mais emergencial, que nós possamos nos debruçar sobre a reorganização da administração pública, a reorganização das carreiras, a transversalidade, garantir o encurtamento das distâncias que nós chamamos de distorções nas remunerações dos salários dos servidores, independente do órgão do qual eles estejam, que pertençam. Então, nós temos que ser otimistas com essa agenda, porque senão a gente vai deixando ela de lado e, evidentemente, tomando uma dimensão mais proporcional do que essa larga situação gritante que existe hoje. Portanto, o nosso empenho será o de sempre, continuar defendendo a estrutura das políticas públicas que atenda à necessidade desse povo brasileiro tão sofrido. Eu acho que esse momento ele é ímpar para que a gente possa dar uma dimensão maior nessa tese, porque, evidentemente, é necessário e é urgente. De toda forma, assim, o Giovanni, agradecer o convite, nos colocamos à disposição, em qualquer local dos rincões desse país nós estejamos, pode nos chamar, que a gente entra ao vivo, a gente dialoga. Espero que, num momento breve, a gente tenha mais novas informações para passar para a categoria dos servidores públicos e para a sociedade brasileira, que tanto depende do nosso trabalho e do da nossa mão de obra. Porque a mão de obra do servidor público qualificada, bem remunerada, ela serve bem à população, porque ele vai trabalhar com autoestima mais elevada, trabalhar mais animado. O pão lá na mesa da gurizada vai chegar um pouco mais, para que você, quando estiver lá na sua labuta, não esteja preocupado que esteja faltando um copo de leite lá na mesa da sua família. Então, esse é o nosso empenho, esse é o nosso desafio, e é por isso que eu sou um otimista de plantão, que isso é possível. É possível. O Brasil é um país rico, agora precisa distribuir melhor a sua riqueza, precisa distribuir melhor os seus recursos, e é para isso que nós vamos continuar lutando. Pois é, antes de me despedir e agradecer o Sérgio Ronaldo, eu quero me dirigir a você, servidor público, servidora pública da base desse sindicato. A qualquer momento, a qualquer dia,
A qualquer hora, o seu telefone pode tocar. Sou eu te chamando, te convidando para estar sentado aqui comigo, conversando sobre a sua função, conversando sobre a sua perspectiva, trazendo a sua crítica, as suas sugestões, contando um pouco da sua história, contando um pouco do seu órgão. É para isso que essa rádio foi criada e é para isso que nós estamos aqui. Ok? Se prepare, que logo, logo você estará aqui comigo, com certeza. Sérgio, muito obrigado, meu irmão, meu amigo, nossa liderança política sindical, entendeu? Muito, mas muito obrigado, gratidão de verdade por você estar aqui. Hoje nós tivemos aqui a reunião da direção colegiada estadual, ela já terminou há quase 2 horas, agora são exatamente 18 horas e 13 minutos, e o Sérgio Reinaldo, que tem que voltar para Brasília, ainda está aqui com nós, se colocou à disposição, por isso fica aqui o nosso agradecimento, meu amigo, e nós também nos colocamos à sua disposição para que qualquer coisa que você precisar anunciar, que precisar entrar ao vivo, Giovanni, eu estou aqui em Serra Talhada, no Pernambuco, mas acabei de ficar sabendo tal coisa, a gente chama o Gustavo rapidamente, o Gustavo dá aquele jeito dele, faz aquela mágica dele e põe a gente ao vivo, ok? Assim, precisou, chama. O nosso empenho, a nossa dedicação é nos utilizarmos dessa ferramenta que é importantíssima para essa conexão com quem está lá do outro lado nos ouvindo. O servidor, a servidora, suas famílias. Então, assim, nós estamos lá em Brasília, somos simplesmente um ator que, evidentemente, estamos a serviço desse conjunto, esse número consistente de servidores e servidoras que, evidentemente, estão espalhados em todo o país, mas, particularmente, falando aqui para os servidores aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, bem como para a nossa direção, que nos convidou para vir até aqui, queria agradecer e dizer que estamos à disposição integralmente 24 horas. Precisando, chama que a gente chega junto. É isso aí. Pessoal, quero agradecer você pela sua audiência, pela sua paciência, dizer para vocês que é o seguinte, nós vamos fazer essa rádio juntos, em conjunto. Nós aqui, nesse estúdio, eu, Gustavo Monge, Eliseu, a direção do Sindicep e vocês na base, não é? Vai ter um momento em que nós vamos ter um programa, Sérgio, só com áudios e coisa e tal, nós queremos dar voz a essa base. Então, vai ter esse momento de interação, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte, para ser um derrotado, qualquer covarde consegue. Para ser um vitorioso é preciso ter coragem. Coragem para sair do lugar, coragem para mudar de opinião, coragem para admitir algumas coisas, inclusive erros, enfim. E para isso é preciso que a gente acredite, que a gente tenha fé, que a gente acredite no outro e que a gente tenha dignidade sempre, sempre, sempre. Ok? Muita paz e muita luz no caminho de todo mundo. Fala com a base, com o velho Dil.